Olá pessoal, sou Roberto Sambicolotto, professor de História da Arte, Arquitetura e da Cidade. A aula de hoje é de número 6. Nós vamos ver alguns casos de atuação em patrimônio histórico na cidade de São Paulo. Alguns positivos, outros negativos, mas essa sede desse centro cultural pertencente é um centro cultural particular, tá? Foi feito, a arquitetura dele foi feita por um escritório chamado Triptych Arquitetura, tá? É um exemplo da modalidade da Biblioteca Mário de Andrade. Então eles pegaram o edifício, restauraram, deixaram ali condições de funcionamento. Ele era um edifício de uma central de transformação de energia elétrica. Então vem a corrente pesada, chamada corrente pesada das usinas de eletricidade, passam por essas estações transformadoras localizadas em regiões da cidade. Essa, se não era a mais antiga, era uma das mais antigas da cidade, tá? E ela atendia toda a área central, né? Foi desativada e transformada nesse centro cultural. Ou seja, o prédio era um prédio de uso industrial, quase que automático, não tinham máquinas ali, eram transformadores, então é um galpão, um edifício com um monte de equipamentos elétricos dentro e algumas pessoas tomando cuidado, fiscalizando aquilo 24 horas por dia. Tá? Então, o que é interessante nesse trabalho do Triptych é que eles só tinham, pelo patrimônio histórico, a obrigação de manter a fachada. Eles podiam, inclusive, destruir todo o miolo e fazer, sabe-se lá Deus o que, dentro daquele cercadinho formado pela fachada. A obrigação era manter a fachada, que vai aparecer no caso do Hospital Bandeirantes da Liberdade, que é um prédio totalmente novo e que preservou as fachadas antigas. Fica ali na rua Galvão Bueno. Hospital Bandeirante, conforme citado no exemplo anterior, preservação das fachadas com o edifício novo construído dentro do terreno. O edifício Anhanguera era um edifício de escritórios na Rua Barão de Itapetininga, tá? Foi construído no final dos anos 1950 para ser a sede do Banco das Américas. Tá? Então o edifício era de escritórios, o banco tinha sua agência central no andar térreo e alguns pavimentos de administração dentro do edifício. O restante do prédio era para a renda do próprio banco, então eles alugavam aqueles espaços comerciais. O que se perdeu nesse prédio? Se perdeu um elemento muito importante da arquitetura moderna dos anos 50, é o que a gente chama de período pioneiro da arquitetura moderna na cidade de São Paulo. É quando São Paulo resolve mostrar para o mundo que era uma cidade industrial, moderna, como foi com o ecletismo e com o Art Deco. Então, nesse centro novo, na Rua Barão de Itapetininga, você vai ter projetos de Oscar Niemeyer, o projeto do Anhanguera é do Alfredo Ernesto Becker, arquiteto, concebido no ano de 1956. Outro exemplo ocorrido recentemente foi essa fachada na Rua Florencio de Abreu, que infelizmente ela foi demolida, e é uma fachada que se conservou por muitos anos.
E para encerrar essa sequência de casos, temos a preservação da capela de Santa Luzia, do antigo Hospital Matarazzo. É uma obra bastante arrojada em termos de engenharia, como dá para constar pelas imagens e pelo desenho esquemático. Na sequência, vocês têm um vídeo da TV Gazeta com depoimentos e filmagens do local. E o mais curioso, a igrejinha de Santa Luzia, construída em 1922, parece flutuar a mais de 30 metros de altura. Ela tem 1.200 toneladas e está suspensa por 8 pilares, feitos especialmente para que a estrutura não seja danificada. As estacas que são feitas com equipamentos rotativos de baixa rotação, para realmente não ter nenhum sismo que pudesse abalar uma capela que, perto dessa brutalidade que a gente vê, é quase uma porcelana, né? A construção tinha uma fundação de 1,5 metro de alvenaria e pedras antigas. Tudo foi removido e até o altar de mármore ganhou um reforço na sustentação para evitar trincas. O empreendimento é bastante complexo. Usam técnicas de engenharias que até então a gente não estava acostumado a trabalhar. São novidades para o setor. E você deve estar curioso para saber o que vai ser feito nesse enorme espaço. Pois é, a obra é tão surpreendente que serão 8 subsolos. 5 serão estacionamento. O espaço terá ainda um cinema e um auditório para conferências e eventos. A igreja tombada pelo Patrimônio Histórico de São Paulo será totalmente restaurada, inclusive objetos como bancos e as imagens. Os vitrais também são os originais e estão protegidos. Não foram retirados para evitar que quebrassem. A obra faz parte de um projeto grandioso de um grupo francês que comprou a área de cerca de 27 mil metros quadrados próximo à Avenida Paulista, onde funcionava o antigo Hospital Matarazzo e uma maternidade. São 12 edificações que serão restauradas e irão se transformar em empreendimentos comerciais, que incluem um hotel de luxo, apartamentos residenciais, lojas de grife, bares, restaurantes, salas de cinema e teatro. Bastante cultura para todo mundo poder conhecer esse novo uso desse imóvel muito famoso e importante para a história de São Paulo e do Brasil. Oi, pessoal, espero que tenham gostado dos casos apresentados. Eu procurei apresentar a vocês aspectos positivos de atuação em patrimônio histórico e outros que são negativos, né? Como atividade proposta, vocês podem pesquisar nos sites do jornal O Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, o site São Paulo Antiga, o site Preserva São Paulo, sobre essa demolição na rua Florencio de Abreu, que se deu agora no mês de março. E como bibliografia, a gente tem gratuito para baixar na internet um livro escrito pelo jornalista, pelo jornalista Abílio Ferreira, Tebas, o escravo arquiteto, tá? Então essa é a minha bibliografia que eu deixo para essa semana. Eu espero que vocês gostem. Até a próxima aula. Um grande abraço.